Vamos dar continuidade nessa noite às meditações que temos feito no texto sagrado. Com o tempo, nós vamos desenvolver o hábito de conhecer o texto sagrado com profundidade. Obviamente não que os irmãos não conheçam, mas o texto sagrado é tão rico que cada vez que nós nos aproximamos dele, nós aprendemos mais. Então, se você já sabe, já conhece da Escritura, cada terça-feira, cada culto que a Bíblia for aberta nessa igreja, nós buscaremos ao Senhor de todo o nosso coração, para que a voz de Deus fale aquilo que nós precisamos ouvir profundamente. Eu repito apenas o versículo de número 6 do capítulo 3. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial. Essa é já a quarta vez, Senhor, que nós nos reunimos em torno desta porção da Tua Palavra. Oh, Jesus, e como o Senhor falou ao meu coração profundamente, meu Pai. Aleluia, Jesus. E eu te peço que a Tua voz ecoe para todo o Teu povo nesta noite, Pai. Que os corações se encontrem diante de Ti dispostos a Te ouvir e a Te servir de maneira verdadeira, Pai. Ser conosco, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. O capítulo de número 3 é a resposta, inicia como a resposta de Deus ao questionamento que finda o capítulo de número 2. Deus é justo? É a pergunta. Capítulo 2 finda com um questionamento que bate na porta do meu e do seu coração às vezes. Por que você é crente e às vezes chora tanto? Aleluia. Por que você é fiel ao Senhor e às vezes tantas angústias batem na porta da sua casa? Esse é um problema da humanidade. Seria Deus bom e poderoso e ao mesmo tempo permitir que o mal moleste os seus filhos? Seria Deus de fato todo poderoso e não estaria vendo ou estaria fazendo pouco caso para o sofrimento da sua igreja? Onde está Deus que não está vendo os sofrimentos do seu povo? É a pergunta que finda o capítulo 2. Se Ele é justo, por que os justos sofrem? Se Ele é santo, por que aqueles que parecem ser profanos prosperam? Um dia alguém me fez essa pergunta. Irmão, como é que pode? Por que a gente que é crente sofre tanto? Parece que o ímpio, quanto mais mal ele pratica, quanto pior os seus hábitos, a vida dele vai de vento em polpa. Parece que falta justiça para o ímpio. Parece que ele não vive a mesma vida que nós, ele não está entregue às mesmas mazelas da vida que nós, os crentes. Esse não é um problema só de Malaquias, esse não é um problema só desse povo. Esse é um problema do ser humano. Respondendo, ou pelo menos buscando respostas a essa indagação que ela vai anteceder ou vai causar a resposta de Deus ao povo do capítulo 3. Na mesma linha, na mesma dificuldade, com as mesmas limitações diante das adversidades que os justos sofrem, está o salmista que compôs o Salmo de número 73. No verso de número 2, ele diz que, lá do Salmo 73, ele diz que
Ora, os meus pés quase que resvalam enquanto eu caminhava. Por quê? E aí ele descreve as razões pelas quais o seu coração quis se desviar no meio do caminho. Porque eu invejo os arrogantes ao ver a prosperidade deles. Porque o ímpio continua sem parar. Baixa um pouquinho só, por favor, se possível. Em nome de Jesus vai chegar uma mesa nova por esses dias. Mas o salmista tem esse questionamento e talvez já foi o seu ao longo da vida. Quase que eu me desvio. Quando eu vejo que quem não presta dá certo. Que quem anda em desobediência, as coisas vão de vento em polpa. Aí o salmista, ele dá continuidade à descrição do que ele vê. E causa no seu coração a sensação de injustiça. Preste muita atenção nisso. Porque talvez você passou em situações da sua vida dificílimas, em que seu coração foi tentado exatamente a pensar dessa forma. Para eles não há preocupação. O corpo deles nem gripar, gripa a peste. Nem sinusite ele tem. Eu não vi um bicho ruim desse dar um espirro. Enquanto os crentes padecem as mazelas desta vida. Aí o salmista diz, eu olhando para isso, os meus pés quase que escorregam. É a realidade em que nós somos expostos. Eles não partilham das canseiras. A soberba é um colar. É aquele que se amostra, né? Ele pratica o mal e se amostra. Antes de ser alcançado pela graça de Cristo, eu conheci um cabra ruim, era ruim. Não vou dizer o nome, visto que a nossa pregação será postada posteriormente. Mas um dia, eu passando de moto, ele me para. E as mãos dele estavam banhadas de sangue. E tinha como que restos de carne em suas mãos. E ele disse assim, ele sempre me tratou por pivete. Eu era novo, ele bem mais velho. Ei, pivete, vem cá, olha aqui. Acabei de derrubar um lá na favela do Balão, vai lá ver. Se vangloriando do mal que havia praticado. Temido por todos. E alguém dizia, como é que pode? Não virá consequências sobre a vida de um homem desse? Veio. E nós veremos no texto que Deus fala ao profeta que a justiça de Deus, ela não se manifesta, às vezes, como você quer que ela se manifeste. No tempo que você deseja que ela se manifeste. Sabe por quê? Porque Deus se revela longânimo desde toda a Escritura. Deus é longânimo. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas qual é o prazer do Senhor? Que ele se converta, que ele se arrependa, que ele mude os seus hábitos e viva eternamente. Por que Deus age dessa forma? Porque ele não muda. Porque ele é imutável. Nós mudamos. O nosso senso de justiça muda. O que nós julgávamos injusto ontem, hoje a gente vê que não é nem tão mal assim como nós pensávamos. O que nós percebemos por grande valor hoje, outrora não dávamos valor nenhum. Nós somos mutáveis. Nós nos modificamos, envelhecemos, nos corrompemos. Nos corrompemos no que diz respeito a envelhecer. Mas Deus não muda. Só que o salmista, ele só fortalece as suas pisadas quando ele entra no santuário, no templo. E ele diz no Salmo 73 que no templo, na presença do Senhor, aí eu pude ver o fim dos que servem a Deus e dos que não servem a Deus. E é exatamente partindo dessa ideia
que nós vamos ver agora a resposta de Deus ao questionamento de Deus ser injusto, do verso 17. No lugar de Deus dizer assim: eis que eu envio um exército para derramar sangue e vingar aqueles que possuem sede de justiça. Eis que eu envio uma bomba atômica para cair sobre os inimigos de Israel. Eis que eu envio um grande guerreiro, armado, com lança, com espada, com escudos, com cavalos. Não. Eis que eu envio o meu mensageiro, aquele que preparará o caminho diante de mim. Ô irmão, o Deus que se revela a Malaquias é um Deus misericordioso. Eu não vou chegar lá de supetão e descer ira sobre eles. Antes, eu enviarei o meu mensageiro, o qual preparará o caminho daquele que vem com justiça. Aí sobre quem o profeta está falando? João Batista. 400 anos depois. Como é que João Batista vem? Arrependam-se, cada um de seus pecados. Convertam-se, cada um dos seus maus caminhos. O povo está pedindo justiça, tem sede de justiça, e geralmente a nossa justiça está ligada à vingança. Sim ou não? Seja sincero. Se alguém lhe faz um mal, o seu desejo, pelo menos a princípio, é que ele pague, pelo menos na mesma moeda. Tem muito crente, né, que segue à risca o Pentateuco, quando o castigo é para outro, né? Olho por olho, dente por dente. Se me fez mal, vai pagar na mesma moeda. Só que o Evangelho não diz assim. Eis que eu envio o meu mensageiro. E o meu mensageiro avisará ao meu povo que eles devem se arrepender, porque o prazer do Senhor está na conversão dos nossos corações à sua presença. Porque o prazer do Senhor está em que eu e você abandonemos as práticas pecaminosas, que nos afastam da presença de Deus. Eis que eu envio o meu mensageiro. Eu envio o meu mensageiro para que ele fale. Só que esse mensageiro só viria 400 anos depois dessa profecia. E o Senhor, que ele viria aqui de repente, que alguém pensa assim, de repente então é rápido. Não, é de forma inesperada. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim e de repente virá ao seu templo o Senhor. Atenção, de repente, não diz respeito a tempo, mas de maneira inesperada. O Senhor virá de uma forma que não esperam que ele venha. O Senhor, o mensageiro vem preparando o caminho daquele que virá de uma forma que ninguém tem ideia. Mas ele vem e é de maneira inesperada. E como é que esperavam o Messias? Como é que os hebreus esperavam o Messias? Um soldado, um líder de guerra, um capitão armado para recompensar a preço de sangue, e não o seu, mas o dos inimigos, todo o sofrimento causado pelos romanos, agora na presente época de João. Essa era a expectativa. Quando Deus vier, vai pegar aquele caboclo que me fez aquele mal e ele vai pagar pelo mal que ele fez a mim. Era a expectativa do hebreu do primeiro século. Mas sabe como é que Jesus vem? Eu vou primeiro enviar o meu mensageiro para que eles tenham tempo de se arrepender de seus pecados, para que eles tenham a oportunidade de mudar os hábitos. Escute, Deus está falando aos nossos corações nesta noite. Deus virá de maneira inesperada. E como é que ele pode vir de maneira inesperada? Para mim e para você agora, por exemplo. É Deus nos guarde, sai ali, tropeçar, cair e ter um encontro com Jesus. É difícil isso acontecer, irmão? Não, tá? Não é difícil isso acontecer. É de repente, você vai deitar, sente uma dor, apaga e não torna. É o Senhor que vem de maneira inesperada. E ele vem ao seu templo. Por que ele vem ao templo?
Por que ele vai ao templo? Porque era no templo, lembre-se, a palavra do capítulo 2 foi aos sacerdotes, sim ou não? E onde é que eles oficiavam o culto? No templo. E era no templo que as coisas tinham que ser corrigidas. Não adianta nós estarmos aqui pedindo, o governo é corrupto. Se eu sou corrupto dentro do templo. Mas esse mundo tem muita injustiça. Mas você é justo, eu sou justo. Você está entendendo aqui? Por que ele vem ao templo? Porque do templo clamamos pelo que é bom. Mas no templo não fazemos o que é bom. Pelo menos esta era a condição do povo e da liderança em que o profeta Malaquias se dirige, lá no capítulo 2. Lembra? Foi pregado aqui. Eu vou ao templo. O Senhor virá ao seu templo. Isso diz respeito à aliança que Ele tem com você. A aliança que Ele tem comigo. Deus se importa com a sua vida. Deus se preocupa com o que você pensa. Deus se preocupa com o que você vê. Deus, Ele se envolve no seu dia a dia. Deus é um Deus pessoal. Ele vem desrespeitar. Ele poderia mandar alguém para vir, sim ou não? Ele manda um mensageiro, mas o mensageiro não representa. O mensageiro prepara o caminho para ele. Quando ele quer tratar, vem ele mesmo para falar comigo, para falar com você, para mudar a minha vida, para impactar a sua vida, para mudar o meu coração e para transformar o seu coração. Deus é um Deus pessoal. Acho interessante porque às vezes a gente diz assim, o Deus do Antigo Testamento era um Deus distante, não é? O Deus do Antigo Testamento era um Deus que ficava lá castigando o seu povo. Quem com ferro fere, com ferro... Não, Deus do Antigo Testamento é um Deus pessoal, que vem pessoalmente ao seu templo, tratar, falar e transformar o seu povo. É o Deus que você serve. Quando você fala, você não fala com um carteiro para ir, leve essa carta para Jesus. Né? Leva aqui esse recado, esse WhatsApp, ou passa aí para a gente. Não, você tem acesso à sala do trono do Pai. O pastor da igreja não é um intercessor entre você e Cristo. Isso era quando éramos romanos, que tínhamos um intercessor. Agora não, agora temos acesso à cela do trono, ao trono do Todo-Poderoso. O autor aos Hebreus vai dizer que o véu do templo se rasgou, abrindo acesso. Agora você pode falar diretamente com Jesus. É o que o profeta Malaquias está apresentando para o povo. Virá um e ele mesmo vem. Ele não manda recado e nem manda um mensageiro para falar em seu nome, mas manda para preparar o caminho para que ele venha e fale ele mesmo ao seu povo. Ele vem, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. E é interessante, porque ao mesmo tempo que ele vem de maneira pessoal, individual, ele vem de maneira coletiva, comunitária, ele vem de forma a tratar, mas ele vem como o Senhor dos Exércitos. Porque nós temos um pensamento excludente, você vai prestar atenção nisso? Se uma coisa é uma coisa, ela não pode ser essa coisa e uma outra coisa ao mesmo tempo. E a gente acha que Deus, ele não pode irar-se e amar ao mesmo tempo. Porque a gente mede a ira de Deus pela ira que sentimos, é errado. Porque Deus, quando se ira, não peca. Eu e você temos a possibilidade de pecar. Lembra do que o texto diz, né? Irem-se, mas não pequem. Irai-vos, mas não pequeis. Deus não. Deus se ira sem pecado. Deus se ira em amor. Deus se ira com justiça, mas se ira também com misericórdia. Então vem o Senhor de forma pessoal, mas também vem o Senhor dos Exércitos para falar com o seu povo. Só que essa vinda demoraria 400 anos para os hebreus. E aí tem quem confunda silêncio com ausência. Se Deus se calou, é porque Ele deixou de se importar. Escute, Deus fala a corações nesta noite. Não é porque Deus ficou em silêncio que Ele não está tratando a sua causa, viu?
Ele trata as causas em silêncio também. Não é porque, mas nunca ele levantou aquele vaso para falar assim diz o Senhor, que isso significa que Deus esqueceu das coisas que ele falou ao seu coração. Não, 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 não. Por favor, não se engane. Silêncio não é ausência. Deus trabalha no silêncio também. Deus está agora tratando aquilo que Ele sabe que você precisa que seja tratado. Deus não muda, mesmo em silêncio permanece justo. Mesmo em silêncio, há alguns que até por tardia ou por tardio o tratamento de Deus para as coisas que precisamos. E Pedro, escrevendo a sua epístola, no capítulo 3 da segunda epístola, ele diz, ele afirma que muitos têm a vinda do Senhor por tardia, mas o Senhor não tarda. O Senhor não tarda. A fidelidade de Deus não muda, mesmo quando Ele se cala. Ele manda mensageiros antes que venha a mensagem de juízo. Claramente, o desejo de Deus é que o homem se arrependa de seus pecados, pois Ele não tem prazer na morte do ímpio. O profeta Ezequiel afirma, vivo eu, diz o Senhor Deus, que eu não tenho prazer na morte do ímpio. É por isso que ele envia um mensageiro de antemão para dizer, rapaz, se converta, irmão, se arrependa, minha irmã, olhe, volte atrás, comece novamente, deixe de pensar o que você tem pensado, deixe de falar o que você tem falado, deixe de praticar o que tem praticado, porque Deus tem um projeto de vida, e o projeto dele é de vida e de paz para a sua vida. Mesmo Deus que enviou João, envia pregadores hoje, com a mesma missão. A missão do pregador é preparar. Tem pregador que ele quer fazer a obra de Deus. Ele é aquele que opera o que Deus tem para operar. E não é, irmão. Pregador é mensageiro. Mensageiro não é estrela, é servo. Mensageiro não é protagonista. Ele é coadjuvante no máximo. Cooperador, diz Paulo, escrevendo aos Coríntios, para entregar a mensagem do Senhor. Interessante, porque Deus diz àqueles que tinham dever de entregar a sua mensagem, que traria outro mensageiro. Os sacerdotes se calaram e corromperam a mensagem de Deus. Então Deus diz assim, não tem problema, eu vou levantar um mensageiro para ser fiel à minha palavra. Sabe aquele que pensa ser insubstituível, não é? Se não for eu, fecha as portas do templo. Se não fosse eu, não sei nem o que seria dessa igreja. Né? Se não for você, Deus levanta quantos forem necessários, mas o nome dele permanecerá sendo exaltado nesta terra, em nome de Jesus. Versículo de número 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Essa pergunta, ela se repete também na Escritura. Em Apocalipse, quando o Cordeiro, ele se apresenta na glória e vem com a sua justiça para ser aplicada, diz o autor sagrado lá, quem poderá suportar a vinda do Cordeiro? Aí os ímpios olham e dizem assim, lá em Apocalipse 4, se não me engano, os ímpios olham assim, olham para os montes, meu Deus, está vindo o Cordeiro e a sua justiça. E eles clamam que os montes caiam sobre eles. É melhor morrer do que sofrer a ira do Cordeiro de Deus. E a pergunta é refeita pelo profeta Malaquias. Quem suportará o dia da sua vinda? Quem aguenta quando ele vier? Quando ele aparecer? Por quê? Escute, porque ele vai dar a resposta de quem é que aguenta. Porque quando ele vier, ele vem como fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros.
A ideia de suportar aqui, em algumas versões, resistir, não é? Tem uma ideia de quem consegue ficar de pé diante dele. Quem consegue se manter firme quando for por ele confrontado. Quem consegue resistir, conter-se, segurar-se diante dele. Por quê? Porque ele vem ou como trabalha o ourives no tratamento do metal precioso. Você sabe como é que o ouro é tratado, não é? Ele é levado a uma alta temperatura para que se retire todas as impurezas dele. E depois de elevado a altas temperaturas, ele é moldado de duas formas. Numa prensa de rolo, não é? Ou então com martelo. Numa prensa de rolo, ou então com martelo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer: o juízo de Deus vem, ele vem como um fogo consumidor para provar as obras de todos. E obras de palha se queimarão, obras de feno e madeira passarão, mas aquelas obras que são feitas em Deus permanecerão para todo o sempre. Aleluia, aleluia. O fogo do ourives não tem por objetivo, irmão, danificar o metal precioso. Ele tem por objetivo moldar, formar em um novo modelo. Aleluia. Oh, vez por outra o fogo passa, né, irmão? E aí Deus coloca no rolinho de modelagem, né? Aleluia. Vez por outra ele usa o martelinho para moldar o metal precioso, para fazer dele um novo objeto para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. E ele vem também como o lavandeiro, a potassa dos lavandeiros. Interessante essa analogia do profeta. As grandes lavanderias não ficavam nos limites do muro da cidade, eram fora da cidade. Geralmente na beira de rios ou em lagos. E era para tratar o couro dos animais. Não é? As vestimentas eram, em sua maioria, feitas, né, de couro, os acessórios feitos de couro. E para tratar o couro, o curtidor, não é? Ele maltratava o couro, irmão. Ele maltratava o couro. Ele batia com bastão, batia, para tirar a impureza do couro, para tratar o couro. Batia, um processo doloroso. Lavava com potassa, com natrão, um produto químico de alta corrosão, que tinha o objetivo de retirar a impureza do couro, deixar o couro lisinho, tirar aquele mau cheiro do couro. E o profeta está dizendo: o Senhor vem ao seu templo. Ele vem como o ourives trata o ouro e como o lavandeiro lava as peças de couro, como o curtidor trata as suas peças. É batendo, é tratando, é limpando, é esfregando, é torcendo. O processo é esse, torcendo. Aleluia. Assim Deus trata o pecado do seu povo. Escute, eu sei que está na moda apresentar um Deus, né? Lifestyle, né? Deus da hora, humano, né? Mas o profeta vai dizer no verso 6, Deus não muda. O pecado ainda ofende a santidade de Deus. O pecado ainda macula o nosso relacionamento com o Senhor. E não adianta apontar o dedo para o adúltero, para o ladrão, para o que furta, não. Mentira é pecado que ofende a Deus. Ele vai descrever isso aqui, lá no verso de número 5. Aquele que defrauda o salário do jornaleiro,
Sabe o que é isso, irmão? É você nas negociações que quer tirar vantagem do outro, que tem menos conhecimento do que você. E obviamente quando eu digo você, eu estou usando analogia para qualquer pessoa. Quem defrauda o salário do jornaleiro, quem rouba na balança. O juízo de Deus vem, viu? Quem diz uma coisa e não sustenta o que diz. Tudo isso ele diz lá no verso 5. Mas ele vem, irmão. Ele vem para lavar o seu povo. Ele vem para tratar o seu povo. Ele vem para purificar o seu povo. Para perdoar o seu povo. Para fazer com que o coração de seu povo se arrependa de seus pecados. E ele veio, Cristo Jesus, no templo. No templo, fazendo de comércio, ele derruba a banca. Ele diz, a minha casa não será feita covil de ladrões, nem será usada para comércio. Aqui não se venderá fé, mas se pregará a verdade, a justiça e o juízo de Deus. A minha casa será chamada casa de oração. Essa casa é casa de oração? Nagaço. Aleluia. A minha casa não será casa de fofoca, de fuxico, de mentira, de engano. Será a casa de Deus. Onde a glória dele é manifesta ao mundo pela sua casa. Ele vem ao seu templo. Quando ele vem ao templo, a glória dele reluz sobre aqueles que estão no templo. O fogo do ourives, a potassa do lavandeiro, é a disciplina santificadora que a graça de Deus traz sobre as nossas vidas. O Espírito Santo, ele faz a função da potassa, né? Ele vai tirando as impurezas dos nossos corações. E em nome de Jesus, que seja retirada toda a impureza do nosso coração nesta noite. Toda mágoa, todo rancor, toda discórdia, todo sentimento de divisão seja quebrado em nome de Jesus. Ele assentar-se-á como fundidor, um purificador de prata. Então, e somente então, verso de número 4, a oferta de Judá será agradável ao Senhor. Irmão, escute. Sem reconciliação não há adoração. Sem arrependimento eu não consigo fazer culto ao meu Deus. É impossível alguém que não nasceu de novo cultuar a Deus verdadeiramente. Só tem culto de quem se arrependeu. Só existe culto para coração quebrantado, coração soberbo, presunçoso, que acha que é alguma coisa diante do Pai, não passa. A oferta só é agradável ao Senhor quando o tratamento do lavandeiro, quando o ourives faz o seu processo de purificação no coração deste povo em Judá. E então, o juízo de Deus também não muda. Ele vem como uma testemunha veloz no verso 5. A ideia aqui de testemunha veloz é que ele é tanto a testemunha como aquele que acusa o povo de pecar. Aqui a ideia e a figura é de um julgamento, de um tribunal. Tem um grande pregador que prega essa passagem, diz que o capítulo 3 é Deus no tribunal do homem. Mas no tribunal do homem, Deus é juiz, é testemunha, é vítima, mas antes de tudo, é o justiceiro. Porque trará justiça ao seu povo pela morte de seu filho, o filho amado. Os pecados listados representam a corrupção moral, mas escutem, também a corrupção social. Como assim, pastor? A corrupção moral e espiritual talvez é representada pelos feiticeiros que se corrompem e servem a deuses estranhos. A corrupção moral talvez os adultérios que eram comuns. Talvez o juramento falso, aqueles que sustentam a mentira como se verdade fosse. Eles dizem, não, irmão, eu juro, mentindo. A justiça de Deus vem sobre eles. Mas quando
se é desonesto nos negócios, quando se oprime a viúva e o órfão, quando se oprime o estrangeiro, você está pecando contra Deus. Eu estou pecando contra Deus. Tem quem acha que o pecado contra Deus é só aquele que eu trato com ele direto, né? Eu vou adorar uma imagem ali, eu estou pecando contra Deus. Mas quando você deixa de fazer o bem a quem precisa, você também está pecando contra Deus. Lembre-se disso. A parábola do bom samaritano. Os religiosos passam a largo, diz o texto. Mas Jesus diz, olha, aquele ali é crente. Quem? Aquele que ajudou o próximo que estava necessitando. Se você é um vizinho, me permita aqui usar o termo, carga torta, saiba que isso não tem agradado ao Senhor. Se você é um vizinho desagradável, impaciente, saiba que isso não tem agradado ao Senhor. Interessante a gente pensar que Deus se preocupa com isso, né? Pois é, Ele se preocupa com isso também. O crente é alguém agradável. O crente é alguém que é educado. E quando eu digo educado, eu não digo aquele que é alfabetizado. Porque tem muita gente não alfabetizada que é mais educado que um bocado de doutor que eu conheço por aí. Educação não se encontra nos livros. Se encontra na orientação, primeiro da palavra, do Espírito. Porque, verso 6, eu, o Senhor, não mudo, é que vocês não são consumidos. E Deus se apresenta para Malaquias da mesma forma que Ele se apresenta a Moisés, quando vai libertar o povo do cativeiro egípcio. Lembra? Vai lá, Moisés. Não dá para eu ir. Por quê, Moisés? Porque minha boca pesa. Minha dicção é terrível. Eu vou falar e ninguém vai entender, não. Tenho língua pesada. Aí Deus diz assim, não, Moisés. Eu sou é quem vai. Aleluia. O eu sou é quem te envia. Vá, Moisés. O eu sou lembra a este povo o que o verso 6 está estabelecendo. Eu sou. Deus não mudou, irmão. Deus era ontem, hoje e eternamente. O autor aos Hebreus vai dizer exatamente isso. Jesus é hoje, ontem, eternamente, Senhor sobre todas as coisas. Você acha que Deus muda, é? Às vezes eu fico, óbvio que nós temos saudades, é normal. Mas aquele saudosismo, irmão, antigamente é que era bom. Por que antigamente era bom e agora não é? Deus mudou por acaso para hoje não ser mais? Mas a igreja de antes era diferente. Lembre-se que você é a igreja quando se reúne aqui. Juntos somos igreja. Se a igreja não vai bem é porque eu não estou indo bem. Se a igreja não está dando certo é porque eu não estou dando certo. Para a igreja ir bem, eu preciso ir bem. Para a igreja dar certo, eu preciso dar certo. Mas essa mágoa não sai do teu coração. Mas esse rancor criou raiz. Mas nessa noite tem potassa do lavandeiro para arrancar a mágoa do seu coração. Em nome de Jesus. Reconciliação tem da parte de Deus ao seu coração. É porque não foi com você. Se fosse, tinha potassa para o meu e para o seu também. Deus quer nos lavar. Ele não muda. Deus não muda em sua essência. Ele é santo, 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 santo por toda a eternidade. Deus não muda em seu caráter. Ele é justo, Ele é fiel. Ele não muda em seus decretos. O que Ele diz, Ele sustenta. Tem gente que acha que Deus se esquece, né? Da promessa que fez. Esquece não, irmão. Você esquece, eu esqueço. O Deus que você serve não mudou. Aleluia. Aleluia. Nós vamos ver lá quando estivermos chegando no final dessa profecia de Malaquias. O autor vai dizer que ele tem um memorial escrito. Aleluia. Aleluia. Parece que tem alguém escrevendo para Deus. Vai escrevendo aí, meu filho. Eu prometi isso aqui. A irmã Francisquinha, note aí para mim, note. Porque no dia que ela nem lembrar,
virá o Senhor e cumprirá as promessas que Ele tem feito à sua e à minha vida. O verso 6 é o centro de todo esse texto. O verso 6 é o âmago de todo esse texto. Porque Deus não muda, é que Ele enviará o seu Filho, mas antes Ele manda um mensageiro. Por quê? Porque é do caráter de Deus ser longânimo e misericordioso. Quem quer destruir o outro é eu e você, irmão. Deus não. Deus quer tratar, Deus quer salvar, Deus quer sarar, Deus quer curar. Eu e você que, né? Ih, bem feito. É brincando com quem é servo de Deus. Toca aqui no ungido. Deixa de besteira. Deixa de coisa. Tem misericórdia de Deus para todos quanto precisarem, em nome de Jesus. Ele manda um mensageiro de antemão porque Ele não muda. A sua misericórdia permanece. A perseverança de todos os crentes se dá porque Deus não muda, na imutabilidade dEle. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: se nós somos infiéis, Deus não é. Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Só que esse Deus que não muda, nos convoca a arrepender-se continuamente. Versículo de número 7. Desde o dia dos vossos pais vos desviastes e não guardastes os meus estatutos. Tornem-se para mim e eu tornarei para vós. Irmão, se você ler de forma descuidadosa, você vai achar que Deus é carente aqui. Deus está carente, é? Está precisando de um abraço? É não, irmão. Mas Ele sabe que eu estou precisando de um abraço. E Ele é tão bom e tão maravilhoso, que Ele sabe que eu sou tão pecador, que às vezes fico com vergonha de me dirigir a Ele. Então Ele me convida: tornem-se a mim. Venham a mim, porque se vocês fizerem isso, eu vou também a vocês. Eu poderia não ir, eu poderia retribuí-los com o mal que vocês têm praticado, mas porque eu não mudo, porque eu sou misericordioso, venham a mim que eu irei a vocês. Venham a mim que eu abraçarei a vocês. Venham a mim, arrependam-se de mim que eu perdoarei vocês. Oh, é tão maravilhoso ver Deus assim, né, irmão? Na antiga aliança, Deus está aqui. Na antiga aliança, mas Deus... Não, Ele está aqui lhe amando, desde lá. Venham a mim, se aproximem de mim, tornem-se a mim. A ideia aqui era de alguém que um dia esteve, não está mais. Voltem-se, convertam-se, retornem ao ponto de origem. É o ponto de origem, é o próprio Deus. Quando é que estava tudo bom, em perfeita harmonia? É quando o pecado não tinha entrado no mundo, lembra? E Deus está dizendo: lembrem-se de que existia um tempo em que o pecado não era uma divisão entre mim e você. E o sangue do meu filho lhe purifica de todo o pecado, e por ele é possível que você retorne a essa condição espiritual. Aí o povo: ô irmão, por que o meu coração é tão duro, hein? Pergunte aí, pergunte. Pergunte aí, você com você mesmo. Fica assim: por que meu coração é tão duro? Por quê? Porque nós estamos vendo um convite misericordioso de Deus. E sabe qual é a resposta do povo? Em quê? Voltar em quê? Voltar para onde? Em que nós temos que voltar a ti? Isso demonstra a total cegueira que o estado de pecaminosidade causa em nós. Deus está dizendo: venha, e você achando que está tudo bem. Ele está dizendo: venha, e você: não, mas venha para onde? Você sabe o caminho. Você já esteve aqui um dia. Pela sua boca, Deus falava com as pessoas desse bairro. Pela sua vida e pelo seu ministério, o Senhor operava poderosamente nesta igreja. O que foi que houve? Onde foi que você se perdeu? Tornem-se para mim, diz o Senhor. A graça chama.
mas o coração endurecido duvida. A graça grita, mas o coração impenitente briga com Deus. E aí nós temos a consequência disso. O coração desobediente, tudo na vida fica desobediente. Em que é que nós temos que tornar? Aí ele traz à luz um fato. Não, vou trazer só um fato. Eu podia trazer outro, vou trazer um para vocês. Vocês têm me roubado, diz o Senhor ao povo. Em quê? Em dízimos e ofertas. Irmãos, e claramente, o autor sagrado, isso aqui transcende a questão financeira, tá? Transcende. É dinheiro, mas significa muito mais do que isso, tá? Muito mais do que isso. Roubará o homem a Deus? É uma pergunta retórica, não é? Sim. Rouba. Em quê? Dízimos e ofertas. E a ideia de roubar é tomar com violência o que é sagrado. Deus está dizendo, quando você é infiel no que é estabelecido antes, inclusive, da lei, você está roubando ao Senhor. Você está sendo infiel a Deus. O problema não é apenas econômico aqui, o problema é espiritual. O problema é de quebra de aliança. Escute, quando eu não devolvo ao Senhor o que é meu dever, eu estou quebrando aliança com Deus. Isso reflete a vida espiritual que eu tenho vivido com Deus. Ah, não, eu não dou dízimo porque eu não sei o que a igreja está fazendo. Você não entendeu então o dízimo. Você não entendeu então qual é a relação de Deus com você e com o dinheiro que Ele lhe dá. Você não entendeu nada ainda. Aleluia. Não é porque é lei, não. Não tinha 10 mandamentos, decálogo, não tinha lei. Moisés não tinha escrito nada e Abel e Caim foram ofertar. As primícias. O que havia de mais valioso. Não diz respeito a valor aqui. Diz respeito a valor monetário. Diz respeito à fidelidade, à aliança posta pelo Senhor. Deus é o Senhor de toda a terra, e de toda a sua plenitude. Alguém pode questionar dízimo ou a atualidade desta prática? É porque o coração está corrompido. É porque não foi tratado ainda. É Bíblia, é texto sagrado. Mateus 23, Jesus repreende os fariseus, mas ele diz assim, vocês deveriam fazer as coisas mais importantes sem negligenciar estas também. Ah não, porque Deus não precisa de dinheiro. É? Paulo escrevendo aos Filipenses, vamos lá, abrir a Bíblia. Crente na doutrina, ele é tratado pela Escritura, pelo texto sagrado. Acha aí Filipenses. Capítulo de número 4, se não me falha a memória. Capítulo 4. Aqui mesmo. As últimas palavras de Paulo à igreja em Filipos. Todavia, verso 14. Fizeste bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vocês. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Ele está falando de quê aqui, irmão? Diga assim, dinheiro, diga. Dinheiro. O pastor importante pregando diz que o bolso é a última parte do corpo humano que a pessoa se converte. Por quê? Verso 17 agora. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Olha aqui que ideia importante. Quando o meu coração é voluntário em dar, bênção sem medida vem sobre o povo de Deus em Filipenses também.
O que eu procuro não é donativo, eu não quero renda para o meu bolso, diz Paulo, mas é que o hábito de vocês produz um fruto eterno na vida de vocês. O hábito que vocês têm de dar voluntariamente. Verso 18. Recebi tudo e tenho abundância, eu estou suprido, desde que Epafrodito me passou a mão o que me veio da vossa parte. Agora olha essa última parte, irmão. Como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Paulo. É assim que o texto diz? A Paulo. Verso de número 18. A quem? A Deus. É a Deus. E Deus precisa disso. A oferta, a contribuição foi para Paulo. Obviamente, irmão, que não é para Paulo viver que nem malandro, né? Me permitam aqui. Fazendo pouco caso e sendo desonesto com o patrimônio do povo de Deus. Não é isso. Mas Paulo diz, vocês me mandaram tanto que sobrou. E sabe quem foi que recebeu? Foi Deus, como oferta e sacrifício agradável a Ele mesmo. Se você sair daqui desta noite com dúvidas com relação à prática da fidelidade a Deus com o dízimo, meu Deus, por favor, venha à frente que nós vamos orar para o Senhor lhe ajudar com isso. A mordomia é uma prática do povo de Deus desde sempre. Quando Deus tira o povo do Egito, esse povo passa a ser peregrino no deserto. Estrangeiro, em terra estranha. Só que quando é para receber um estrangeiro, Deus diz, receba estrangeiro, viu? Lembre-se que uma vez vocês foram estrangeiro também. Receba bem um estrangeiro, viu? Isso fala sobre mordomia, sobre servir. Se você nega um prato de comida a quem está com fome, pense 2 vezes no evangelho que você diz estar seguindo em nome de Jesus. Se você vê alguém necessitar de uma camisa para acalentar do frio e não dá uma camisa, pelo amor de Deus, lembre-se da repreensão de Jesus, viu? Mas lá no dia vai chegar, eu preguei, demônio caiu, aleijado saiu andando. E Jesus diz assim, apartai-vos de mim, os que praticaram a iniquidade. Alguém pergunta, que iniquidade? Que prática iníqua eu cometi? Se eu vivia na igreja? Aí Jesus diz assim, é? Quando vocês viam com fome, alguém que estava com fome, o que vocês faziam? Quando alguém estava preso, quantas vezes vocês foram visitar? Lembra de Jesus dizendo isso? Quando estava enfermo, quantas vezes você foi lá visitar o enfermo? Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. A mordomia é uma convocação de Deus a cada crente. Trazei, diz ele, tragam. É um verbo de movimento ativo, indicando um ato deliberado de obediência ao Senhor. É o profeta dizendo, faça, e a pessoa fazendo como tem que ser feito. Deposite na casa do tesouro. Naquela época, o sustento dos levitas. Os levitas davam dízimo aos sacerdotes. Os sacerdotes viviam desse dízimo. Ele conclui dizendo, olhe, Deus, eu não mudo. Eu não mudo. O que é que eu disse desde sempre a vocês, hebreus? Eu disse a vocês que quando vocês se convertessem dos seus pecados, que quando vocês obedecessem à minha palavra, quando vocês se submetessem aos meus mandamentos, eu abençoaria a terra de vocês, eu fazia prosperar o caminho de vocês. Vocês esqueceram disso, foi? Eu não mudo, diz o Senhor. Ele finda o versículo de número 12, 11 e 12, dizendo exatamente, reafirmando exatamente esta verdade eterna. Provem-me, confiem em mim, diz o Senhor. Você muda, você quando as coisas vão mal, opa, hoje esse mês eu já não posso fazer daquele jeito, porque você muda, quando o sol está mais quente, mas Deus não muda. Deus permanece fiel às suas promessas. Sejam fiéis e observem como eu sou fiel sobre vocês. Sejam obedientes e se preparem para ser alvo das minhas bênçãos sobre a vida de vocês.
quem semeia com fidelidade e alegria, colhe com abundância espiritual e material. Paulo afirma isso aos Coríntios, no capítulo de número 9 da segunda carta. Por conta da sua e da minha obediência, Deus repreenderá o devorador. Obviamente, na época, o que devorava as plantações. Aqui, aquelas coisas que acontecem inexplicadas, né? Eu não sei se já aconteceu com você. Comigo já. Retire o dízimo do Senhor. Não se preocupe, ele não é seu e nem é meu. Uma hora dessa, o pneu da moto fura, você bate o carro e tem que devolver aquilo que não era seu. E alguém pensa assim, que Deus é esse? É um Deus que nos ama, que nos educa da maneira que precisamos ser educados por Ele na palavra de Deus. Meus irmãos, eu findo com algumas aplicações. A primeira é, se nós resistirmos ao tratamento de Deus, duas coisas nos restam. Permanecermos sujos e findarmos uma eternidade sem Deus. Mas se você abrir o seu coração para deixar Deus tratá-lo em tudo aquilo que for preciso, saiba, o lavandeiro passará nessa noite no seu coração, esfregando, batendo, limpando com a potassa para tirar dele tudo aquilo que precisa sair. Ele ainda é o lavandeiro que purifica com amor e com justiça. Segundo, retorne à fidelidade no altar e nas finanças. E quando eu digo fidelidade no altar e nas finanças, preste atenção, tá, irmão? Ah, pastor, eu fui fiel ao dízimo do Senhor, devolvi integralmente com fidelidade, mas comprei um vestido da irmã Chiquinha e estou há 8 meses sem pagar. Aí o culto não é recebido também não, tá? Diga assim, Deus repreenda o crente veaco. Crente é para ser bom pagador, irmão. Crente é para ser exemplo na negociação, irmão. Porque senão não adianta. O dízimo é apenas o reflexo de um coração tratado e de um coração limpo. E por fim, escute, eu mudo, engordo, emagreço, nasce um cabelo branco acular, a barba cresce, o dente entorta, a barriga dá uma quebrada, né? A perna fica meio manca, mas Deus não. Deus não. Deus permanece o Senhor desta igreja. Deus permanece o Senhor da sua vida. Deus permanece o Senhor desta casa. Deus permanece sendo o Senhor da sua família. As pessoas falham, Deus não falha. As pessoas se esquecem, Deus não se esquece. Deus não muda, porque eu, o Senhor, não mudo. É que vós não sois consumidos. Aleluia. Curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial. Graças à Tua obra, Pai, na cruz do Calvário, é que nós podemos hoje olhar para Ti da maneira certa. O Teu Filho lavou os nossos olhos da corrupção do pecado. E hoje enxergamos a realidade tal qual ela é. E a primeira de todas é que eu preciso ser lavado, tratado, purificado pelo Senhor. E que o Senhor não mude, porque o Senhor não muda, a Tua misericórdia permanece de geração em geração. Nesta noite, nesta casa, nós pedimos que o Teu Espírito Santo haja como lavandeiro e como ourives que trata o metal precioso. Que em nossos corações seja encontrada a fidelidade necessária em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Desde as mais simples e bobas, aparentemente, do dia a dia, até aquelas em que o Teu nome corre o risco de ser maculado pelo nosso comportamento inadequado, ó Pai. Que a Tua bênção repouse sobre cada um daqueles que aqui estão. Muda-nos, ó Pai, pela Tua palavra e pelo Teu poder, em nome de Jesus. E com o amor de Deus, o nosso Pai, a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja
sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.